Olá, crianças! Bem-vindos a nossa aula de História. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre os processos migratórios e a cultura brasileira, voltado para as escolas indígenas. Então, vamos lá. A educação indígena é a educação voltada para os povos indígenas, respeitando as suas especificidades culturais, procurando preservar as suas culturas tradicionais. A educação indígena tem se tornado relevante nos vários países em que foram colonizados e onde ainda existem habitantes originais do mesmo. A educação indígena se refere aos processos de transmissão e produção de conhecimentos próprios dos povos indígenas, enquanto a educação escolar indígena diz respeito aos processos de transmissão e produção dos conhecimentos não indígenas e indígenas por meio da escola, que é uma instituição própria. Então, quando a gente fala sobre escola indígena, o que é? Sabemos que no Brasil ainda existem muitos índios habitantes, poucos, levando em consideração de que quando o nosso país foi colonizado, ele era habitado apenas por indígenas, porém ainda existem muitos ali que resistiram a isso e que a família continuou levando a tradição. Porém, mesmo levando a tradição ao máximo que podem, eles tiveram que se adaptar à cultura que foi instaurada aqui. Logo, como a educação ela é obrigatória para todos, os índios eles também têm que frequentar a escola, aprender a língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, assim como vocês. Só que existem escolas indígenas que são específicas para eles, onde, além de aprender todos esses conteúdos, também existe um professor, digamos assim, indígena, onde eles vão aprender sobre a língua deles, a cultura deles, tudo voltado para os povos a quem eles pertencem, tá? Então, essa escola indígena ela é voltada para transmitir o conhecimento obrigatório, legal, assim como vocês, e para que eles aprendam também tudo que é da cultura deles, para que isso não se perca, ok? Então, isso foi adquirido como um direito deles para a sobrevivência aí das tribos. Aqui nós temos um exemplo de uma escola indígena no Tocantins, onde recebe alunos indígenas da tribo Carô, Xambioá, Carajá e Javié. Então, olha aqui, se vocês observarem, é uma escola comum, mesa, cadeira, normal, lápis, caderno, e os índios aprendendo ali as vestimentas de acordo com a cultura deles, do jeito deles, e essa escola permite que eles tenham essa cultura, que eles não percam ela. Deu para entender? Processos migratórios e os deslocamentos forçados dos africanos. Então, há registros históricos que apontam que há quase 6 milhões de anos, quase 6 milhões de cidadãos africanos foram trazidos forçadamente para o Brasil entre os séculos XVI e XIX. Ou seja, o pessoal estava lá bonitinho, vivendo na África, suas vidas, até que eles foram raptados, pegos lá no seu país e trazidos à força para o Brasil, ou seja, contra sua vontade. O que é migração e deslocamento forçado? A migração é uma movimentação de entrada ou saída de indivíduo ou um grupo de indivíduos que geralmente buscam umas melhores condições de vida. E esse movimento pode ser entre países diferentes ou dentro de um mesmo país. Ou seja, a migração é quando eu migro, me movimento de um lugar para o outro. Então, eu, por exemplo, não sou de Caraguatatuba, eu sou da cidade de Santo André. Eu migrei para Caraguá.
Geralmente, essas migrações são feitas em busca de melhores condições de vida. Bom, essa migração pode ocorrer entre cidades, como eu, entre países, pessoas que moravam no Brasil e foram para outro país, moravam na África e foram para outro país, ok? E o que é, então, o deslocamento forçado? O deslocamento forçado, ele é utilizado para nomear essa migração forçada de indivíduos que deixaram seu país contra o seu querer, por causa da guerra, por causa da peste, por causa da fome, desastres naturais e etc. Então, quando eu migro por vontade própria, em busca de novas condições de vida e etc., eu estou migrando, ok? Quando é utilizado o termo deslocamento forçado? Quando essa migração, quando esse deslocamento se ocorre, mas não é por vontade própria, não é porque eu quero buscar melhores condições de vida. É para eu fugir da guerra, é para eu fugir da fome, como, por exemplo, na Segunda Guerra, que vieram muitos europeus para cá. Se você tem uma família que é descendente de português, ou descendente de italiano, descendente de espanhol, alguma coisa assim, se você vai buscar lá com seus avós, bisavós, etc., perguntar para sua família, se tiver alguém que veio dessa migração por conta de guerra, por conta de fome, etc., eles tiveram um deslocamento forçado. Porque eles não tinham outra saída senão fugir. Então, eles não foram trazidos à força, eles foram forçados a deixar o seu país de origem. No caso dos africanos trazidos para o Brasil e levados para outros continentes também, esse termo também pode ser utilizado, tá? Porque eles não vieram porque eles quiseram. Eles foram forçados a vir. Ou simplesmente pegaram, colocaram no navio e trouxeram, ou forçaram eles a passar por situações de fome e de outras questões de tortura mesmo, tá? Para que eles cedessem e vissem para o Brasil e para outros continentes também. Esse termo também pode ser chamado de trocado, aliás, por diáspora, tá? Mas deslocamento forçado é o mais comum. Que essa diáspora é o nome do fenômeno histórico de imigração forçada para fins de tráfico e escravização de pessoas. Isso é o que eu falei, eles traficavam as pessoas, porque eles pegavam elas forçadas lá da África e traziam para o Brasil e outros continentes para serem escravizados. Então não era simplesmente trazido, mora aqui, faço sua vida aqui. Não. Eles eram trazidos para serem escravizados. Ok? Dentro desse glossário, racismo. O que é racismo? É um conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre raças, etnias, doutrinas, sistema político fundado sobre o direito de uma raça, considerado pura e superior, e dominar outras, perdão. É um preconceito extremado contra indivíduos pertencentes a uma raça ou etnia diferente, geralmente considerada inferior. Porque, infelizmente, quando houve esse deslocamento forçado, quem forçou esse deslocamento, que foram os portugueses que dominaram as nossas terras, eles se colocaram como superiores. Eu fui lá nas suas terras, peguei você, você vai trabalhar para mim, agora eu sou seu superior, você é meu subordinado. Eu sou algo a mais do que você. Infelizmente, eles faziam isso, tá? Então, foi isso instaurando esse racismo, essa divisão de raças dentro do nosso país. A partir do momento que a escravidão foi abolida, todos teriam que passar a ser tratados como iguais, ok? Então, viu-se que eu não sou superior a você, eu sou igual a você. Minha condição de vida pode ser até um pouco melhor, mas isso não nos diferencia, não define quem nós somos, nada, ok? Hoje em dia, isso é crime
isso é errado, porque somos todos seres humanos, ok? Há também, não só apenas com negros e brancos, há também entre os indígenas, porque como foi falado ali na parte das escolas, eles estavam aqui primeiro. Então, essas escolas foram criadas para que a cultura deles prevalecesse, para que eles aprendam sobre a história deles, para que esse racismo, para essa divisão de etnias, deixar de existir e todos viverem como iguais, ok? Então, é basicamente isso. Através desse deslocamento forçado de africanos, essa migração teve como característica principal ter sido feita em massa, sem respeito a quem estava migrando, ou seja, sem respeito a esses africanos, e ter um objetivo econômico claro, formar uma mão de obra escrava, ou seja, eles trabalhavam de graça. No caso dos europeus e dos asiáticos, essa migração foi feita com o apoio do Estado brasileiro, um sistema que garantia uma série de benefícios e facilidades para que os imigrantes que desejassem viessem para o Brasil. Então, no caso de todos os europeus e asiáticos, eles migravam para cá, eles eram convidados pela corte portuguesa. Ah, vem morar aqui, tal, constrói sua vida, sua casa aqui. Diferente dos africanos, que foi um deslocamento forçado. Ok? No decorrer do processo de colonização, entre os séculos XVI e XIX, o deslocamento forçado de diferentes povos africanos para o Brasil foi muito significativo. No período colonial, ocorreram diversas fases desse deslocamento para o trabalho, sobretudo nas plantações de cana-de-açúcar, nas minas de ouro e diamante e nas plantações de café, que eram os principais meios de conseguir dinheiro aqui no Brasil, de exploração das nossas terras, ok? No século XIX, com a independência do Brasil, onde ele deixou de fazer parte da colônia portuguesa, os portugueses não mandavam mais aqui, e o fim do tráfico negreiro, em 1850, onde deu-se um basta nesse racismo, deu-se um basta nessa escravidão. O Estado brasileiro incentivou a vinda de povos europeus e asiáticos, como alemães, espanhóis, italianos, sírio-libaneses e japoneses, para o Brasil. Os imigrantes que vieram nesse período foram morar, sobretudo, nas regiões sul e sudeste. Lembrando ali das nossas aulas de geografia que nós moramos na região sudeste do país, ok? Então aqui a gente falou basicamente hoje sobre como ocorreu a formação dos povos brasileiros, né? Porque após a vinda dos portugueses para cá, no descobrimento do Brasil, na colonização do Brasil, os indígenas foram escravizados, tiveram a sua cultura retirada deles, eles tiveram que viver dentro dos padrões portugueses. Os africanos vieram para cá à força, tiveram a sua cultura tirada deles, trabalhavam aqui de graça, apanhavam em outras cidades. E os europeus e asiáticos eram convidados a vir morar e explorar as terras do Brasil. Então, a partir do momento em que houve a independência do Brasil, lembra, 7 de setembro, dia da independência, deu-se um basta nisso. Então, as terras não seriam mais exploradas para enviar as coisas para a Europa e a Ásia, e ia ser tudo circulado aqui dentro. Poderiam até fazer essa leva, mas a corte portuguesa não ganharia mais nada com isso, tá? Cada um por si. E em 1850, com a abolição da escravidão, os negros começaram a ter seus direitos de vida tomados de volta para si, voltaram a ser tratados como iguais, como sempre foram, e os índios também tiveram o direito a ter sua cultura restaurada, como era antes da invasão portuguesa, ok?
Então, basicamente, é sobre isso o nosso tema de hoje. Aqui, nós temos algumas questões, tá? Para serem respondidas sobre a aula de hoje. Número 1. Existe diferença entre os significados de... Quais significados? Esse que a gente trouxe sobre migração e deslocamento forçado. A diferença entre migração e deslocamento forçado? Qual é essa diferença? Questão número 2. Para a vinda dos africanos para o Brasil, nos séculos XVI a XIX, poderíamos usar o termo migração? Os africanos, eles migraram para cá? A gente pode falar que eles migraram? Sim ou não? Por que a gente pode falar que eles migraram? E por que a gente não pode falar que houve uma migração? Número 3. Você conhece mais algum caso de povos do passado ou até da atualidade que tenha realizado um deslocamento forçado? Quais povos? Quais as causas que fizeram eles deslocar forçosamente? Então, você conhece, já ouviu falar, ou ouviu histórias na sua família, ou já viu na televisão, na internet, assim, ou até em aulas mesmo, algum povo, além dos africanos, que tenham se deslocado forçadamente de uma região para outra, lembrando que deslocamento forçado não é apenas sobre escravidão, quais povos foram esses? E o que fizeram eles se deslocar? Eu já até comentei sobre isso na hora que a gente estava falando lá dos significados, né? Então, dá uma pesquisada entre a sua família, dá uma estudada. Se você conhece algum caso, sabe o porquê de algum caso, escreve na número 3. Se você não conhece, nunca ouviu falar, coloca que você não sabe, não conhece, não possui essa informação, tá bom? E é isso. Vou ficando por aqui. Espero que tenham entendido. Um beijo e até a nossa aula da semana que vem. Qualquer dúvida, estou disponível, tá bom? Deixa aqui no comentário, manda uma mensagem para mim, manda uma mensagem na nossa plataforma, ok? Então é isso. Um beijo e tchau, tchau.